Neste vídeo vamos resolver um exercício bem interessante que é demonstrar o teorema espectral da álgebra linear utilizando o método dos multiplicadores de Lagrange que a gente costuma aprender no cálculo 2. Então, lembrando, o que é o teorema espectral? O teorema espectral é um teorema que garante a existência de uma base ortonormal de autovetores, de um operador autoadjunto. E no caso, o enunciado dele para Rn fica dessa forma aqui, seja T de Rn em Rn um operador autoadjunto. Então, nesse caso, existe uma base ortonormal de Rn formada pelos autovetores de T. Então, vamos fazer uma demonstração do teorema do espectral em Rn utilizando o método dos multiplicadores de Lagrange. Então, o primeiro passo, já começando aqui a demonstração, é você definir a seguinte função. Define f de x igual ao produto interno de t de x com x. Então, essa função está bem definida como uma função de Rn que cai em R. Porque aqui o produto interno, a gente sabe que o produto interno de dois vetores cai em R. E a gente sabe que t ele é de Rn, um operador de Rn em Rn. Então, a imagem t de x, isso é um vetor de Rn. Então, faz sentido fazer o produto interno com x, porque são dois vetores de Rn. Só que aí, nós temos como descrever explicitamente o que é esse produto interno aqui. Porque a gente sabe que t, por hipótese, é um operador autoadjunto. Então, se eu pego a matriz de t, por exemplo, pega aqui nas bases canônicas, tá? Eu vou botar o Czinho aqui para dizer que é nas bases canônicas. Se você pega a matriz de T, essa matriz ela é simétrica. Ou seja, se a gente tem que a matriz de T, ela é, por exemplo, tem as entradas, digamos, A e J com I e J entre 1 e N, a simetria dessa matriz significa que A e J é igual a AJI. Isso para todo I e J, Aí, para a gente conseguir uma fórmula mais explícita ali para f de x, a gente lembra que as coordenadas do vetor imagem, aqui na base canônica, isso aqui é um resultadozinho sobre a matriz da transformação linear, tá? Isso é a mesma coisa que a matriz da transformação linear, multiplicando aqui as coordenadas do vetor x. Então, aí, como a matriz da transformação linear a gente chamou dessa matriz com esses A e J, Então, aqui seria A11, vai aqui até A1N, aí aqui AN1, ANN. As coordenadas do vetor x, isso é x1 até xn. Então, a gente interpreta como uma matriz coluna, que é desse tipo, x1 até xn. Aí, fazendo multiplicação linha por coluna, você vê que essas coordenadas do vetor imagem são desse tipo aqui, somatório. No caso aqui na primeira linha, fica fixo 1. Aí aqui J e bem aqui XJ, onde esse J vai de 1 até N. Você vai até o último aqui. E aqui vai ser somatório de ANJ, XJ, com J desde 1 até N. E aí, tendo essa noção aqui das coordenadas, você vê então que como é que é a cara de f de x, f de x, isso é o produto interno. Aí você vê que o vetor t de x, ele tem essas entradas, Aqui, somatório de A1j, xj, j igual a 1 até n, Aí você vai até esse último, somatório de ANJ, xj, com j desde 1 até n. E aqui, pela definição de f, você está fazendo interno com x. Então, aqui interno com x1 até xn. Beleza, aí faz esse produto interno, Você vai multiplicando a coordenada correspondente. Então, você vê que fica assim, somatório com j igual a 1 até n, de A1j, xj, x1, mais, aí vai até somatório com j igual a 1 até n, de ANJ, XJ, XN. Só que aí você pode escrever essa soma aqui como uma soma dupla, para você reduzir o tamanho. É só você fazer assim, Você vê que aqui nesse pedacinho, esses índices aqui estão variando, No caso 1, aí varia até n.
Aí você põe um outro somatório fora, ó. Você soma aqui com i desde 1 até n. Você coloca agora esses somatórios aqui do j. Você coloca um somatório para o j. Aí agora você escreve assim, ó, a, i, j, x, j, x, i. Se você desenvolver esse somatório aqui mais de fora, você vê que você chega nessa soma daqui, né? Então é uma forma mais compacta, né, de escrever essa soma. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos estudar os pontos críticos dessa função f de x na esfera unitária. No caso, na esfera unitária, que a gente denota por Sn-1, que está dentro de Rn-1. Então, a gente começa calculando as derivadas parciais de f. Aí, calculando as derivadas parciais de f, a gente, em geral, vai obter que derivada parcial de f com respeito à variável xi, isso vai ser igual a 2 vezes o somatório desde j igual a 1 até n de a e j, xj. Aí você pode dizer, epa, mas como é que é isso aí? Porque bem aqui você tem o xi que vai ser derivado. Por que foi que apareceu esse 2 aqui na frente? Vamos com calma, vamos entender como é que é feita aí essas derivadas parciais. Primeiro, só por exemplo, vamos fazer derivada parcial com respeito a x1. Aí, para fazer essa derivada parcial com respeito a x1, ao invés de utilizar essa forma aqui de f, vamos utilizar essa forma mais aberta aqui para ficar mais claro. Essa daqui, ó. Então, vou fazer assim, vamos levar esse somatório ali para o lado de lá, para a gente ir fazendo a derivada. Ó, essa derivada com respeito a x1 é a mesma coisa que a derivada com respeito a x1 de todo aquele somatório. Então, aí, ó, derivando parcialmente todo esse primeiro somatório, você fica com isso aqui, ó. Quando j é igual a 1, você tem x1 ao quadrado. Então, fica 2a 1 x1. Aí, todo o restante, o j vai ser diferente de 1, né? Para todo o restante desse primeiro somatório. Então, você fica, ó, mais somatório com j igual a 2 até n de a 1j xj. Tá? Pronto, aí beleza, você derivou o primeiro somatório. Aí agora o que é que vai acontecer quando você tiver aqui no segundo somatório, que não aparece explicitamente aqui? Mas o segundo somatório é esse aqui, ó, somatório de A2J, XJ, X2. Né? Aqui nesse primeiro fica fixado 1, no segundo 2, até o último N. Então aqui, ó, só tem uma vez que aparece o x1 nesse segundo somatório, que é quando você tem isso aqui. Você tem A21, x1, x2. Quando você deriva, você fica com A21, x2. Aí no terceiro você tem isso aqui, ó. Você tem A3J, XJ, X3. Só tem um momento que aparece x1, que é quando você tem A31, x1, x3. Aí quando você derivar o x1, ele some daqui, você fica com A31, x3. Então, ó, fica A31, x3. E aí você entendeu como é que vai ser, né? Quando você chegar nesse último aqui, deixa eu apagar aqui para a gente ter mais espaço. Nesse último somatório, a única vez que vai aparecer aqui um x1 é quando você tiver a n1, x1, xn. Quando você deriva, o x1 some e você fica com a n1, xn. Pronto, então esse aqui é que é o resultado da derivada parcial com respeito a x1. Só que aqui a gente dá uma organizada, ó. Se você estiver atento, nós estamos lidando com t operador linear autoadjunto, né? Então, como a gente falou bem aqui, essa matriz de t ela é simétrica. O que significa isso aqui, ó. AIJ é igual a AJI. Então, aqui a gente dá uma consertada, ó. A gente fica com 2A11, x1. Esse somatório aqui fica do jeito que tá, né? A1J, XJ, J desde 2 até N. Mas só que a partir daqui, você pode trocar essas ordens, né? Aqui não tem A21, você pode botar A12, porque a matriz de T ela é simétrica, né? Aí aqui x2. Aqui você tem A31, você pode colocar A13. Então você fica com mais A13,
x3. E aí você troca de todos, né? Você vai até a 1n, xn. Aí o que é que você faz? Você percebe que esse restinho aqui, ó, daqui até isso aqui, é a mesma coisa que esse somatório que está aqui, né? Então, ó, você fica com 2a11x1 mais somatório de j igual a 2 até n de a1j xj. Só que aqui, como eu falei, a partir desse termo, né, você considerando esse resto dessa soma aqui, dá a mesma coisa que esse somatório, então você pode colocar duas vezes aqui. Portanto, juntando com esse termo, você vai ver que essa derivada parcial, né, dá somatório desde j igual a 1 até n de a1j, xj e aqui na frente duas vezes. Então, com esse exemplo, ó, a gente vê que a derivada parcial com respeito a x1 dá duas vezes a1j xj. E daí você pode, com essa mesma ideia, ver que, em geral, você tem que a derivada parcial com respeito a xi, né, dá duas vezes somatório de aij xj. Então, ó, basicamente você pegar essa continha aqui que eu fiz, trocar esse 1 por i. Você vai ver que lá no final, ó, aqui você obteve 1, você vai obter i, né, trocando esse 1 por i, fazendo essa mesma construção. Então, aí você vai obter quem é o gradiente de f com isso, né? Com isso, ó, o gradiente de f em x vai ser o quê? Vai ser colocar em uma ênupla, né, essas derivadas parciais. Então, seria somatório com j igual a 1 até n de a1j xj. E isso vai até somatório de j igual a 1 até n de anj xj. Aí aqui eu vou utilizar uma notação só para que a gente reduza o tamanho dessa expressão, que é denotar isso como... A gente sabe que um vetor, né, tanto faz você denotar como uma ênupla, então como um vetor coluna. Eu vou denotar como um vetor coluna para mim conseguir escrever esse gradiente como um produto de uma matriz para um vetor coluna. Perceba que se você coloca, ó, desse jeito, então você repara, ó, que isso aqui, pelo que eu fiz no começo, usando essa relaçãozinha de álgebra linear, isso é o produto da matriz pelo vetor, né? É só olhar para essa expressão, ó, aquela expressão que eu fiz ali, bem aqui, ó, de preto, é a mesma coisa que essa. Então, exceto pelo fato que tem um 2 aqui na frente, que eu tinha esquecido de colocar, que é porque essas derivadas parciais têm um 2 multiplicando cada somatório, aqui, ó, fica duas vezes isso, que isso aí, ó, é a mesma coisa que duas vezes a matriz da transformação linear, seria A11, A1n, AN1, ANN, aqui pelo vetor x1 até xn. Então, essa expressão aí do gradiente de f é a mesma coisa, ó, que duas vezes a matriz da transformação na base canônica vezes a matriz das coordenadas de x. Então, tá aqui, ó, o gradiente está escrito aqui de uma forma bem compacta. Duas vezes a matriz da transformação, matriz das coordenadas de x. Pronto, beleza. Aí, qual é o nosso problema de Lagrange? Como eu falei bem aqui, nós vamos estudar os pontos críticos aqui de f de x na esfera unitária. Então, eu quero os extremos, né, de f restrito à esfera unitária. E o que é a esfera unitária, né? Qual é a definição de Sn-1? Isso é o conjunto, né, dos pontos x de Rn, tal que a norma de x é exatamente 1. Né? Aqui, quando eu estou falando de esfera, entende como realmente é a esfera, tá? Esse conjunto de pontos aqui, de raio 1, se você pensar no R2, né? Aqui, no caso, é geral, é em Rn. Então, quem é uma função que dá essa curva aqui? Né, que dá essa curva da esfera? É só você considerar a função g de x igual ao produto interno de x com x. Porque a gente sabe que o produto interno, isso dá a norma ao quadrado, né? Então, o que é que a gente quer? Né? Nós queremos resolver esse problema aqui.
né, da nossa f de x, de encontrar os extremantes locais, né, dessa f de x, restrita, nesse caso a g de x igual a 1. Né, porque quando os elementos estão nessa esfera, essa norma é 1. Portanto, significa ó, que essa g de x fica igual a 1. E agora, nós precisamos encontrar o gradiente dessa g, né, para a gente montar o problema. A gente vê que como g é o produto interno, x com x, produto interno isso é x1 ao quadrado, aí vai até xn ao quadrado. E aí a gente vê imediatamente que as derivadas parciais dessa g, né, com relação a xi, isso é sempre 2xi. Portanto, o gradiente da g de x, isso é sempre duas vezes o próprio vetor x, né? Porque aqui, ó, cada entrada do gradiente é uma derivada parcial dessa que é duas vezes o vetor do início. Então tá aqui o gradiente da g. Aí agora vamos utilizar o teorema dos multiplicadores de Lagrange. Se você tiver que um elemento x na esfera é ponto crítico, nesse caso da nossa função f restrita à esfera, então, o teorema dos multiplicadores de Lagrange garante para a gente que o gradiente da f é igual a lambda vezes o gradiente da g nesse ponto. Sempre que você tem um ponto crítico, né, de uma restrição, você tem essa relação aqui. Esse lambda é o que a gente chama de multiplicador de Lagrange e ele é um número, tá? Lambda é um número real. Então, isso é o que garante o teorema dos multiplicadores de Lagrange para a gente. Então, em especial, como a gente tem essas expressões desses gradientes, você tem o quê, né? Que nesse caso, ó, gradiente de f de x. Então, aqui, ó, relembra quem é a expressão aqui do gradiente de f de x, ó, tá bem aqui. Isso é duas vezes a matriz da transformação multiplicando o vetor x, duas vezes a matriz da transformação multiplicando o vetor x. Isso é lambda. Quem é o gradiente de g? O gradiente de g a gente fez aqui no finalzinho, é duas vezes o vetor x. Então, lambda vezes duas vezes o vetor x, que isso aí é a mesma coisa que 2 lambda vezes o vetor x. Então, ó, você vê que pode cancelar esse 2, com esse 2 bem aqui, e você obtém essa relação interessante aqui, ó. A matriz de t multiplicando x é igual a lambda x. O que é que isso aí implica em particular? Implica essa relação aqui, ó, t de x igual a lambda x. Né? A única diferença é que aqui acima a relação está dada em coordenadas, né? Mas a real relação, a partir dessa de cima, é essa daqui de baixo. E aí nos vem a seguinte conclusão interessante, né? É que se x é ponto crítico, nesse caso de f, então x é um autovetor de t. E lambda multiplicador de Lagrange vai ter que ser alto valor. Então agora ó, perceba como a gente foi bem esperto ao fazer essa construção. O que é que a gente está fazendo, né, no final das contas? A gente pegou e definiu uma função f de x, de modo que achar os pontos críticos dessa função f de x corresponde a você achar os autovetores de nosso operador t. E agora é que a gente vai utilizar algumas coisas mais ligadas à topologia, né? No caso, como a gente está mexendo com a f, quando eu olho isso aqui, ó, f restrita a Sn-1, eu estou olhando a função f num compacto. Mas f num compacto, então é certeza, né, devido ao teorema de Weierstrass, que atinge máximo, né? Então f tem um ponto de máximo aí. E esse ponto de máximo, ele, claro, é um ponto crítico de f, portanto é um autovetor de t. Veja só que interessante, né? Então, digamos que esse ponto aí seja x1, né? Então, digamos, ó, em x1 pertencente a Sn-1. Então, ó, devido à seguinte relação, ó, quando você faz o cálculo de f de x1, por definição de f, é o produto interno de t de x1 com x1. Só que ponto crítico de f restrito à esfera é a mesma coisa, como a gente viu aqui acima, ó, de um autovetor de t. Então, ó, isso aqui é, digamos, um autovalor lambda1, x1 com x1, que aí, por linearidade do produto interno, você pode tirar lambda1 para fora. E aqui, ó, o produto interno de x1 com x1 é a mesma coisa que a norma ao quadrado de x1. Só que aqui, onde é que você pegou x1? Você pegou na esfera, então você tem certeza que ele tem norma 1.
Então aqui, ó, lambda 1. Então veja que interessante, né? Você tem de fato o ponto de máximo, digamos que esse ponto é x1, quando você calcula f de x1 dá o teu alto valor, né? Lambda 1. Então teu alto valor lambda 1, devido a x1 ser o ponto de máximo, lambda 1 é o maior alto valor, nesse caso de t, né? E aí beleza, tendo esse primeiro alto valor aqui, a ideia é a partir dele tentar construir uma base, tá? Como é que a gente faz, ó? A gente agora considera o conjunto E igual ao complemento ortogonal do nosso primeiro autovetor, né? Lembrando aqui que a definição de complemento ortogonal são os outros pontos de Rn, de modo que quando você faz o produto interno desse ponto com esse x1 aí, isso é igual a zero. Então considera esse complemento ortogonal. Eu vou mostrar que esse complemento ortogonal ele é invariante pela transformação t. Então, ó, a nossa afirmação é que esse conjunto ele é invariante por t. Ou seja, o que é que significa mostrar que é invariante? Significa que quando você fizer t de x, isso ainda está dentro de E para qualquer x pertencente a E. Isso é que quer dizer ser invariante, né? Que a imagem cai dentro do próprio conjunto de onde saiu. E como é que você faz isso? Você faz, ó, por exemplo, o produto interno de t de x com x1. Se você mostrar que esse produto interno é zero, o que é que você está mostrando? Você está mostrando essa condição aqui, né, do conjunto E, né, que é o conjunto dos elementos que são ortogonais a x1. Se você fizer isso, você está mostrando que t de x está dentro desse conjunto aqui, né, que exatamente está dentro de E. Mas aí, ó, você usa o fato de que o operador t é autoadjunto. Isso é a mesma coisa, ó, que x com t de x1, pela definição de ser autoadjunto. Só que aí x1 é um autovetor, né? Portanto, isso é a mesma coisa que lambda x1. Só que aí o produto interno é bilinear, então você pode tirar a lambda para fora, você fica com o produto interno de x com x1. Só que aí o x você pegou aqui dentro de E. Então esse produto interno aqui, por essa definição, é igual a zero. O que significa exatamente que t de x pertence a E para qualquer x que você pegue em E. Então o que é que você faz agora? Você considera a transformação linear restrita. Tá? Você considera t restrito a E, que nesse caso ó, vai de E em E. Uma observação interessante é que nesse caso a dimensão desse E é igual a n-1. Tá? Ele diminui a dimensão em 1, né? Devido a você pegar os vetores que são ortogonais a esse x1. Então, você está considerando a mesma transformação linear, só que você está baixando a dimensão, né? Você está considerando num subespaço de dimensão menor. Aí, o que é que você faz? Para essa t aqui, nesse subespaço de dimensão menor, você vai fazer tudo o que a gente fez antes. Tudo de novo, tá? Para essa t nesse espaço de dimensão menor, você vai fazer tudo o que a gente fez antes. Tudo de novo. Você pega e define a mesma f de x, só que dessa vez com você pegando x em E, tá certo? Daí você considera essa f construída para todo x em E na esfera de E, tá certo? E aí você faz os multiplicadores de Lagrange para essa nova f e essa nova g, e aí você novamente usa esse argumento e consegue um segundo autovetor, só que dessa vez na esfera de E, né? Então aqui só para dizer aqui o passo a passo do que é que vai ser feito. Considere a mesma f de antes, só que definida em E. Outro passo é ache um extremante x2 na esfera de E. Isso com f de x2 igual a lambda 2. Né? Você vai fazer a mesma construção de antes, tá? Não muda praticamente nada. A diferença é que o x agora que você está pegando é na esfera de E, não na esfera do Rn, tá? Na esfera desse subespaço um pouquinho menor, de dimensão menor. E aí você vai ter essa mesma conclusão. Você vai achar um autovetor x2 com essa mesma propriedade, que f de x2 vai ser o segundo autovalor, lambda 2. Aí quando você descobrir isso aqui, o que é que você vai fazer? Você vai voltar para esse passo aqui. Você vai considerar um novo E, né, digamos E1. Você vai considerar um E1, que é dessa vez o complemento ortogonal de x1 e x2. Aí você faz toda essa construção que foi feita aqui em cima. Você vai perceber, né, que a dimensão desse E1 é igual a n menos 2. É claro, você
como esses autovetores aqui eles estão sendo construídos ortogonais, né? Já a construção deles já dão eles ortogonais. É claro que a dimensão vai descendo, né? E aí o que é que você faz? Você começa a rodar o mesmo argumento, tá? Quando você chega bem aqui, ó, você pega e volta para esse passo aqui, considerando, ao invés de é 1. Aí daí você descobre um terceiro autovetor, né, que seria x3. Depois você descobrir o terceiro autovetor x3, aí você faz uma nova definição dessa, incluindo x3, e aí você vai completando, né, a sequência dos autovetores, né, x1, x2, x3, e essa construção ela para quando você chega em xn. Então, ó, todos eles são autovetores unitários, né, porque cada um deles é pego na esfera de um subespaço desse tipo EI, e a construção deles já dão que eles são ortogonais. Ó. Se você pega essa daqui que a gente fez mais explicitamente, ó, se você pega x1 e quer fazer o produto interno com x2, veja só, o teu x2, onde é que ele é encontrado? Ele é encontrado aqui dentro desse E, né? E esse E, ele é o quê? Ele é exatamente o complemento ortogonal de x1. Então, ó, olhando uma figurinha aqui, né, de como é que funcionaria o complemento ortogonal. Você tem um vetorzinho aqui x1, né? Pensa que você está, por exemplo, no R2, só para entender a figurinha, né? O que é o complemento ortogonal de x1? Seria essa reta aqui de vermelho, né, que faz 90 graus. E você está encontrando o x2 por aqui, nessa retazinha de vermelho. Então, ó, esse x2 ele já nasce ortogonal com x1. Então, isso aqui ó, é 0. E isso aí vai acontecer para qualquer xi e xj que você pegar. Porque você sempre está pegando dois diferentes em subespaços que são complementares um do outro. Tá? Então, de fato, como eles são ortogonais, em particular eles são LI. Né? Então, eles são autovetores unitários e ortogonais. Então, isso aqui é que é a nossa base ortonormal. E aí a gente conclui, né, o teorema espectral utilizando esse argumento, né, aqui de multiplicadores de Lagrange. E aí a gente conclui o exercício.